Fala pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Aqui quem tá falando é Pietra Silva e eu tenho uma coisa para falar para vocês. A UEMS está completando 30 anos agora em 2023. E para comemorar, nós estamos então com essa série de podcast, onde nós divulgaremos as nossas principais conquistas. É o UEMScast que começa agora, para conectar a comunidade acadêmica e a população sul-mato-grossense. E olha, gente, aqui o podcast da UEMS é um espaço democrático. Então a gente vai conversar, debater sobre o papel da universidade como geradora de conhecimento, oportunidade e desenvolvimento social. E olha que acontece tanta coisa na UEMS, mas tanta coisa, que às vezes nem a própria comunidade acadêmica fica sabendo. Uma delas é a possibilidade de realizar um intercâmbio de estudos no exterior. A UEMS não tá fraca, gente. E, inclusive, as nossas convidadas de hoje, elas participaram, elas têm relação com esse tema. Mas antes de eu começar, agora em maio, aconteceu a 3ª semana de internacionalização UEMS. E nesse evento, teve várias pessoas que relataram as suas experiências e também, houve aí a abertura de novas possibilidades de intercâmbio de estudo. Mas vamos ao que interessa, Hoje estão aqui comigo a professora doutora Rosineri Loureiro, ela que é assessora de Relações Internacionais da UEMS, Arelin, e também foi uma das organizadoras desse evento, Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Pietra. É um grande prazer estar aqui e um prazer enorme poder falar das conquistas da UEMS. E se uma coisa que a UEMS conquistou e está solidificando internamente é a internacionalização. Olha, coisa boa. A gente vai conversar mais sobre isso, hein, professora? Sim. E a outra convidada que nós temos aqui é a Iris Isis Rovena Campos. Ela que é acadêmica do curso de Bacharel em Letras e participou também de um intercâmbio de estudos na Angola. Eu quero saber mais sobre isso, hein, Iris? Isso mesmo. É um prazer estar aqui, com a Rosineri. Fui homologada aí pela Arelin, que é a assessoria de Relações Internacionais da UEMS. Fiz esse intercâmbio na Angola. Estou muito feliz com o resultado, estou ansiosa para poder falar mais sobre isso. Foi uma experiência incrível. Ah, muito bom. Então vamos iniciar esse podcast, que isso é muito coisa nossa. O intercâmbio de estudos, no exterior não é um tema novo, A gente já sabe da procura por acadêmicos, pessoas que querem continuar aperfeiçoando o seu currículo em buscar esse tipo de modalidade. Só que para a UEMS, essa nova gestão colocou como eixo central a internacionalização. Por que teve essa mudança? Qual que foi o motivo dessa mudança? Na verdade, essa gestão, ela trouxe a internacionalização como um eixo central por compreender que a internacionalização, ela não é só um modismo ou não é só uma busca por aquilo que é global, mas é também um investimento para o aluno que está aqui, para o profissional que a gente está formando. Na medida que a gente consegue dar uma formação diferenciada e, claro, globalizada, como dizem, a gente consegue trazer para dentro do Mato Grosso do Sul uma forma diferente de pensar aquilo que se faz, como se faz, e repensar a nossa própria história e a nossa própria estrutura educacional, formacional. Então, essa gestão tem olhado a internacionalização como essa forma qualitativa de trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão, estando conectado com aquilo que acontece lá fora, tanto do ponto de vista das universidades, quanto das organizações que precisam de um aluno diferenciado. E a internacionalização, ela oportuniza essa formação qualitativa. Uma pessoa que está olhando o trabalho dela de uma forma diferente, mas que também é um cidadão ligado com as diferenças locais, regionais, internacionais, e não vem só aplicar o que ele traz lá de fora, mas vem rever o que existe aqui dentro e tentar, olhando a nossa própria estrutura, transformar algumas coisas. Então, essa gestão entende que a internacionalização, ela é importante para a gente poder devolver para a sociedade sul-mato-grossense uma formação diferenciada, qualitativa e sintonizada com o que acontece ao redor do mundo. Sim, é uma formação mais completa, Onde você consegue olhar a sua realidade, repensando através das suas diversas experiências e acredito que contribuindo socialmente, com novos olhares, Que eu acho que eu acredito que é uma das coisas que é uma das grandes importâncias de se sair. Você ter outras experiências, outros contatos e outros olhares até mesmo sobre a nossa cultura, Como que a gente se organiza, como a gente se estrutura. Então, só abre, campos para a gente
pensar, né, professora? Exatamente. E sabe, essa questão dos novos olhares é uma questão importante pelo seguinte: a UEMS ela tem adotado nessa gestão e na gestão que está se iniciando, né, uma abordagem de nos olhar como pertencentes a uma região importante. Nós somos latino-americanos, então normalmente a gente ouve falar assim, vai fazer internacionalização, vai fazer mobilidade, vai para o norte global. E essa gestão ela tem uma visão diferente. A gente se entende como não sendo só o outro, só aquele que tem para aprender, mas também aquele que tem para compartilhar e compartilhar coisas importantes. E que nós somos muito diferentes do norte global. Então, essa gestão, ela tem esse entendimento e a gente tem focado a internacionalização não só para mandar o nosso aluno para o norte, para Canadá, Estados Unidos, nós não estamos deixando de ir para esses lugares, mas principalmente incentivando o nosso aluno, o nosso técnico, o nosso professor a olhar a nossa realidade. Nós somos muito parecidos em alguns aspectos, economicamente, socialmente, culturalmente, com os países que estão na América Latina e também com realidades sociais de alguns países no sul global. Então, por que não fazer uma internacionalização que nos faça repensar a nossa própria realidade? Então, o foco dessa gestão é a gente pensar aquilo que nós estamos trazendo para o Estado, mas olhar a internacionalização como um ponto de transformação local mesmo, e não só ir buscar algo porque lá tem algo. Claro, nós vamos buscar, mas nós também entendemos que temos muito a oferecer. Sim, eu gosto muito da fala da senhora, porque me remete a uma disciplina que eu tive no meu período de graduação na UEMS, que era arte e cultura regional. E o que mais o professor evidenciava eram as artes que nós tínhamos aqui, né? Então, era arte feita na rua, era o grafite. Então, para a gente valorizar também o que é feito aqui, né? Não só valorizar o de fora, mas entender que nós também produzimos conhecimento, produzimos arte e temos muito também a agregar a outras nações, a outras pessoas de modo geral. A gente está num lugar estratégico do Brasil. Mato Grosso do Sul está num lugar estratégico do Brasil. Nós temos todo esse desenvolvimento que está sendo projetado em torno da rota bioceânica. Então, quando a gente olha toda essa estrutura e a riqueza que é o nosso país, a riqueza que é o nosso Estado, se a gente olhar a internacionalização como algo que eu só vou buscar porque lá eles têm diferente, a gente deixa de valorizar aquilo que nós estamos construindo como Estado. Né? Como Estado, como região, nós somos dentro do Estado do Mato Grosso do Sul muito diferentes. A UEMS ela está em 15 unidades fisicamente e em cada unidade você encontra uma realidade muito diferente. Então, quando a gente olha a internacionalização, a gente olha assim, puxa, nós estamos regionalizados. Como que regionalizados a gente pode proporcionar uma realidade local diferente a partir daquilo que a gente aprende lá fora e também levar um pouquinho do que nós temos para que novas realidades sejam transformadas, né? Porque o ensino superior, ele tem muitos objetivos, mas um deles é transformar, né? Você entra na universidade porque você quer sair formado e ter uma situação diferenciada no seu trabalho, ganhar melhor, né? Enfim, você transforma a sua trajetória profissional, a sua trajetória financeira. E a internacionalização, ela é um meio para que a gente torne isso de uma forma mais potencializada, olhando aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e olhando aquilo que se tem lá fora. Nesse entendimento de que eu posso sim aprender, eu posso conhecer outras realidades, eu posso ser um cidadão global, sim, mas eu posso fazer tudo isso entendendo que quando eu trago para cá essa experiência e olho a minha realidade, eu consigo ver e valorizar aquilo que eu tenho, mas transformar aquilo que, de repente, precisa ter um olhar diferenciado. Sim, às vezes só nessas experiências é que a gente vai conseguir ter esse olhar diferenciado. Sim. Você que participou de um intercâmbio, como que você conheceu a Arelin? Bom, a minha professora orientadora aqui do Projeto Nacional, ele era um projeto de extensão, ele já existia na UEMS aqui de Campo Grande, é o Cineclube UEMS, então a gente trata de uma linguagem audiovisual mais bem tratada, mais desenvolvida e analisando, oferecendo aí a exibição desses filmes com uma contextualização, depois um debate. E a gente começou a fazer isso com as crianças dentro do Projeto Nacional. E quando a Arelin soltou o edital, a minha professora já se interessou, porque ela já tinha a cooperação com a Angola, com a Escola Superior Pedagógica do Bengo, em Angola. E já conhecia os professores, já conhecia o corpo docente de lá. E a Arelin, né, estava ali organizando como
pilar principal. Até então, a Latinoamérica era uma opção, né? Tinha outros professores que queriam fazer o projeto comigo também, mas correspondente ao espanhol e também a língua de Angola, o português mesmo, eu percebi que ia ser mais fácil, até por uma questão de identidade maior, tal, com o que eu estava fazendo com aquelas crianças naquele momento, né? Então, a Arelin esteve no meio... Tem muito edital, você entra no site da UEMS, está, assim, eu acho super acessível para a gente encontrar. O pessoal vem me perguntar, assim, esse ano, bastante gente vem me perguntar por conta do dinheiro, por conta da disponibilidade de tempo, por conta do próprio projeto que você tem que mandar antes. Então, tem todo um planejamento que a Arelin está por trás, tem reuniões anteriores ao projeto, né, a própria execução do intercâmbio. Então, assim, nunca fiquei sem respaldo nenhum, né? Então, a assessoria está aí para isso. No começo das aulas, os professores apresentam os projetos e eles falam, né, nessas possibilidades. Então, creio que está ali, né? O acesso, eu acho que nada adianta sermos uma comunidade acadêmica e não darmos acesso para as pessoas, né, com baixa renda, o pessoal que tem interesse fora da universidade, fazer esse movimento de extensão. É através de um projeto acadêmico que tinha o seu braço, né, na extensão, Isso. junto à comunidade, você ainda teve mais acesso, mais contato com a Arelin, Isso. certo? E aí o interesse para realizar esse intercâmbio surgiu, e aí vocês mantiveram esse contato? Mantivemos esse contato, desdobramos o projeto com essa visão internacional e diferentes realidades, né, diferentes assim de Campo Grande, no caso, ainda executando o projeto, porque ele ainda existe aqui, mas focando, né, para ser desenvolvido em Angola. E a Arelin estava por trás o tempo todo, então a gente tem esse respaldo, essa presença da Arelin bem forte dentro da UEMS, como assessoria de relações internacionais, que é super presente e super procurada pelos alunos também. Assim, me causou muita curiosidade no começo. Eu acho que foi com a própria Rosinelli que eu falei no começo para ela me passar todas as universidades que tinham disponíveis, assim, porque tem no site também. Você pode entrar e ver os convênios que já existem. Nós lançamos editais para investir nos alunos, técnicos e professores da UEMS. Como é que a Iris chegou diretamente à Arelin? É claro que ela já tinha esse interesse, os alunos normalmente têm esse interesse, né, de fazer uma mobilidade, de ir para fora, de conhecer o mundo. Isso é muito importante, porque você tem um ganho pessoal, acadêmico, profissional, enfim, né? Então, o aluno ele já chega na universidade muitas vezes com esse desejo. E a Arelin, ela lançou esse edital para investir, então, no aluno, no técnico e no professor, um recurso de auxílio mobilidade. Mas ela, especificamente, entrou com um projeto de PIBEX internacional. Então, ela desenvolve no Brasil um período e aí ela vai para fora desenvolver um outro período. A gente tem essa modalidade de inserção via edital, tanto pelo PIBIC, quanto pelo PIBEX. Então, o aluno de iniciação científica ele pode participar, o aluno de extensão ele pode participar, e existem outras formas de se participar também. Então, o que a UEMS fez? Ela lançou o edital, a Iris, que já tinha interesse, se inscreveu no edital e concorreu com outros alunos. Então, ela pôde, depois de uma seleção, os projetos passam por um processo seletivo, depois de uma seleção, então, ela pôde ir para o país que ela escolheu. Mas ela continuou desenvolvendo alguma coisa no Brasil, porque esse recurso é um recurso UEMS para a comunidade UEMS. Existem recursos externos e a Arelin também trabalha nesse sentido, orientando o aluno, o técnico, o professor, auxiliando eles para participarem desses processos de construção de projetos, de seleção. O edital que ela está falando é um edital que a UEMS investe os seus recursos internos no aluno, no docente e no técnico, para que ele vá ter essa experiência de mobilidade e ele volte para transformar. Aquela transformação que eu estava te falando, ela só sai do papel e ela vira realidade quando eu oportunizo isso. Sim. E essa gestão, ela entende isso, que a gente precisa oportunizar. Então, nós investimos em alguns projetos. O ano passado, nós mandamos com recursos internos, foram em torno de 40 pessoas que esteve. Né? Esse ano, a gente tem alguma coisa em torno de 40 pessoas também com os nossos editais. Por quê?
Porque há o recurso externo, é verdade, mas eu preciso investir com o recurso interno para que a comunidade que não, de repente, teria acesso externamente, ela seja alguém que possa alcançar, ela tem alcance também na mobilidade por meio do investimento interno da universidade. Então, esse projeto de extensão, ele é pensado para a comunidade. A senhora falou do PIBEX e do PIBID, que tem a possibilidade, né, dessa mobilidade, né, de realizar essa mobilidade através de uma bolsa de estudos no exterior. Eu fiz o PIBID na minha época de graduanda, né? Eu conseguiria com o PIBID? Olha, que a sua pergunta é muito bacana. Então, assim, ó, a gente não ofereceu a bolsa para ele para fora o tempo todo, o aluno. A gente ofereceu a bolsa de PIBIC para ele fazer o processo de trabalho de iniciação científica aqui no Brasil. A mesma coisa a gente fez com o PIBEX. Aí ele recebeu, além disso, um auxílio mobilidade que ele poderia ficar lá fora num período aí de até 90 dias. Agora você me perguntou do PIBID. O PIBID. O PIBID, ele está no nosso plano para os próximos anos. Nós tínhamos previsão de lançar este ano, mas porque houveram algumas mudanças internas e até porque a própria UEMS está participando num edital amplo de PIBID, nós aguardamos e provavelmente o recurso interno da UEMS deva sair para 24, 25. PIBID. Olha aí, ó, gente. PIBID então, internacional. Eu já gosto, já quero voltar para a universidade. Isso mesmo. E a senhora falou, então, desse auxílio mobilidade. Quando a senhora fala do auxílio mobilidade, para quem está nos ouvindo, o que é essa mobilidade, né? No senso comum, a gente trata tudo como intercâmbio, mas a gente sabe que tem a mobilidade in e mobilidade out, tô certa? Explica pra gente o que é essa mobilidade. Ok, vamos lá. Então, assim, na política de internacionalização da UEMS, a gente entende que a gente precisa olhar a ida e a vinda do aluno dentro de algumas modalidades, né? Então, a gente tem o intercâmbio de ensino, o intercâmbio de pesquisa, o intercâmbio de extensão, o intercâmbio de estágio e os intercâmbios shorts. No intercâmbio short, o aluno técnico e docente pode fazer muita atividade lá fora, não necessariamente ligada com ensino, pesquisa e extensão. Quando eu mando o meu aluno para fora, eu estou dizendo que isso é uma mobilidade out. Ele está indo para fora. Quando eu recebo o aluno, o técnico ou docente, a gente está tendo uma mobilidade in, porque ele está vindo para cá, né? Ingoing, outgoing. E aí a gente, então, usa esses termos justamente só para diferenciar que mobilidade a gente está tratando agora. A modalidade de mobilidade é que a gente separa em intercâmbio de ensino, pesquisa, extensão, estágio e short. O intuito da UEMS agora é buscar os países Sul-América, né? Para poder fazer essas mobilidades. Assim, eu só quero que a gente tenha cuidado de quem está nos ouvindo, nos assistindo, não pensar que a gente agora só pensa na América Latina, só no Sul. Não é isso, né? Mas a gente tem um planejamento estratégico específico para desenvolver muitas parcerias no Sul Global, né? E o Sul Global inclui a África. A Iris esteve agora na África Central, a gente está com algumas possibilidades de parceria para a África do Sul e etc. Né? Mas a gente pode olhar a China também como Sul Global. A gente pode olhar outros países que não são chamados de países são chamados de países subdesenvolvidos, é um termo ruim, mas infelizmente nos chamam assim ainda, e que eles acabam incorporando esse grupo de países do Sul Global, né? Sim, a gente olha aqui para a América Latina, a gente olha para esses países que estão aqui para tentar essas parcerias e esse desenvolvimento de colaboração internacional em ensino, pesquisa e extensão, mas a gente também olha para os outros. Sim, não deixa, não se exclui, só aumenta, né? Só aumenta. Isso. E aí você fala, teve procura? Sim, teve muita procura. Por quê? Porque essa gestão, ela trabalhou com algumas frentes importantes, né? Uma frente é a mobilidade, mas as pessoas normalmente acham que internacionalização é só mobilidade. Não é isso. Ela é mobilidade, mas existem outras frentes, como, por exemplo, a internacionalização em casa. A gente falava, logo que nós começamos a nossa conversa aqui, que a gente também tem coisas para oferecer, né? E quem vem tem para nos oferecer. O que a mobilidade, a internacionalização em casa, ela faz? Ela oferece dentro das unidades universitárias oportunidades de quem vem de fora
compartilhar um pouquinho daquilo que existe lá no seu país. E, além disso, a gente oferece para a nossa comunidade interna uma possibilidade de experiência internacional sem que saia da UEMS. E aí a gente inclui uma quantidade de coisas aí. Por exemplo, aulas virtuais, né? Em tempo real, não aquela remota que o aluno simplesmente entra e vê o material. Não, ele pode, dentro da própria universidade, ter colaboração com outros alunos, com outras universidades, por meio de palestras, por meio de aulas, por meio de projetos colaborativos. Ele pode ter várias ações internas acontecendo com pessoas de outros países, presencialmente aqui ou virtualmente aqui. Quando a Iris começou a falar do projeto dela, que já existia, eu me lembrei que as pessoas às vezes perguntavam para nós assim, mas como é que eu vou inventar alguma coisa para eu sair para fora? Eu tenho vontade. Não, você não vai inventar nada. O que você já faz? Né? E a gente pode rever, né? Repensar, reconstruir aquilo que a gente já faz para entender como acontece lá fora, ou para entender o que acontece aqui de uma forma diferente, ou para levar o que nós temos aqui não existe lá. Então, a gente, na verdade, precisa olhar a internacionalização como algo que vem contribuir qualitativamente para a transformação, para a melhoria, para o crescimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Alguns técnicos chegaram para mim e disseram assim, eu achava que eu nunca poderia, que não era acessível para mim, alguns alunos, mas eu posso. Então, esse posso é real, eu consigo acessar. Eu consigo acessar, não é uma coisa muito distante, é uma coisa que eu posso acessar e que transforma a minha formação acadêmica e a minha formação profissional e, além disso, a minha própria vida, né? Sim. Porque a mobilidade, quando eu vou ou quando eu recebo, e as minhas ações de internacionalização em casa, elas têm essa possibilidade de mexer com a minha experiência, com a minha vivência, com o meu entendimento de mundo, né? e de existência. Sim, eu acho que a universidade é propensa a isso. Exatamente. Né? Como a senhora mesmo falou no início, ela é transformadora. Independente seja da sua realidade, né, de entrar no mercado de trabalho com outras experiências, com outra bagagem, mas com essa possibilidade de agregar diversas culturas, eu fico pensando muito no contato pessoa com pessoa, né? O quanto que isso transforma, né? Então, além de você ver os desdobramentos de uma pesquisa, de um projeto em outros lugares ou até mesmo aqui, você ainda tem essa troca, né? Essa troca, a gente estava conversando aqui no início, né, sobre a experiência da Iris em outro lugar e como que ela se reorganizou em outro lugar, repensou a sua própria realidade, repensou toda uma estrutura só dela se colocar em relação com outras pessoas, né, que não residem aqui no país ou até mesmo na nossa região que a gente se encontra. Então, o quanto que é rico, né? Eu, na época, enquanto acadêmica, ficava eu como acadêmica vou procurar, vou atrás, mas vocês falam de muitas possibilidades, né? O servidor, o acadêmico e o docente, todos eles podem. O técnico também, todos eles podem, né? Então, eu queria entender um pouco mais isso. É acessível para todos? Todos podem, né? Todos podem realizar? Sim, eu acredito que sim. Hoje nós oferecemos um número limitado de bolsas, mas a quantidade de bolsa não impede a participação de quem realmente queira. Isso que a gente precisa deixar bem claro. Então, como é que funciona o processo quando eu penso nos editais internos? A gente lança um edital e aí essa pessoa que está interessada, ela vai se inscrever. Ela vai apresentar um projeto de iniciação científica ou de extensão, né, para ela desenvolver. O aluno da graduação, o aluno da pós-graduação, ele vai também apresentar um projeto vinculado à dissertação ou à tese dele. O professor, ele vai apresentar um projeto de pesquisa ou um projeto vinculado àquilo que o aluno dele está desenvolvendo, ou, de repente, o projeto dele está vinculado ao projeto de um professor lá no exterior, ou é algo novo que ele vai criar? Ok. E o técnico? Ele pode apresentar um projeto voltado a desenvolvimento e melhoria das atividades que ele já faz aqui, conhecer como funciona lá, fazer um estágio laboral lá fora. Então, isso é linha geral. Todos eles poderiam concorrer e todos eles poderiam, então, participar desse processo seletivo e, então, sendo contemplados,
terem a bolsa ou terem a bolsa e o auxílio mobilidade e irem para fora. Então, a UEMS não oferece tantas bolsas e auxílios internamente, mas a gente pode alcançar externamente. E o aluno que realmente planeja, isso é importante, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu gostei, assisti esse podcast, amanhã eu saio em mobilidade. Pode ser, mas precisa de um planejamento, né? Eu sempre digo, e a gente precisa de um planejamento sobre a ação que vai se desenvolver. O que eu quero fazer lá fora? Pesquisa, extensão, ensino. E aí tem possibilidade de estágio também, supervisionado, estágio não obrigatório. Eu vou fazer uma preparação para eu falar melhor. Mas então a primeira coisa que eu preciso pensar é, eu tenho que planejar. Planejar. O que eu vou fazer? Olhar esses editais. Né? Que edital eu me adequo? Cabe o que eu estou fazendo lá dentro? Se não cabe, o que eu teria que fazer? E entrar em contato com a Arelim, porque a gente participa de todo esse processo de instrução, de orientação, de construção. Né? Porque é um processo de construir a sua mobilidade. Quando você está falando em internacionalização, olhando ir para fora. Aí depois você também tem um planejamento financeiro. Né? Por quê? Porque você vai para fora... Ele já deu até um sorriso ali. Você vai para fora, mas como é que você vai? Então, assim, eu gosto sempre de dizer, a UEMS oferece um auxílio, mas o aluno ele vai precisar de alguma coisa. O técnico, o professor, ele vai precisar. Né? Então, esse auxílio, ele dá condições de você ir, mas ele... precisa que você esteja se planejando, porque sempre acontece alguma coisa que a gente nunca espera. Gente, isso aqui é até aqui, Dourados, Campo Grande, na Viraí, na vida, né? Sim. Então, sempre acontece. E a gente precisa também de um planejamento, então, do meu projeto, o que eu vou fazer, financeiro, e um planejamento cultural. Mas esse planejamento cultural, ele é limitado, porque é só quando você entra naquela cultura de verdade é que você vai entender. Mas, assim, esse planejamento cultural é conhecer um pouquinho da cultura, saber um pouquinho da língua, saber um pouquinho como que é naquele país. Antes de ir. Então, planejamento, né? A gente vai conhecendo um pouquinho, estudando, olhando, vendo como que é a universidade que eu quero ir, vendo como que é o lugar, me informando. E linguístico. Né? A gente não pode esquecer isso. Não pode ignorar. Não pode ignorar. E mesmo assim, quando você está dentro da realidade cultural de forma real, é que você vai vivenciar coisas que não daria nunca para a sua pesquisa e o seu planejamento te inserir naquilo. Né? Aí, além disso, eu sempre digo que precisa de um planejamento emocional. Tem gente que vai para fora e não vou voltar, né? Porque a gente vê muita coisa legal, bacana, diferente, né? E tem gente que vai para fora e fala, eu quero voltar imediatamente, agora, né? Favor. Então, existem as dores diferenciadas para você estar lá e para você estar aqui, né? Sim. Tem pessoas que não tivemos na UEMS isso, mas como eu tenho a minha própria experiência de ir para fora e eu tenho estudado e conversado com outras pessoas nas redes que a UEMS faz parte, eu posso te dizer isso com segurança. Tem pessoas que vão para fora e entram em depressão porque foram. Tem pessoas que elas entram em depressão porque voltaram. Então, esse choque de realidade. Então, a pessoa precisa estar preparada e trabalhar a cabeça dela. Né? Aí, a sua pergunta era... dá para ir de verdade? Pode ir? Pode. Claro que pode, mas eu preciso me planejar, né? E essa questão do recurso financeiro, olha só, eu falei para você que a gente se planeja do ponto de vista do próprio projeto, daquilo que eu vou fazer. A gente se planeja financeiramente, a gente se planeja cultural e linguisticamente e emocionalmente. O que a UEM está oferecendo com os editais é só um ponto do planejamento. Existem outros 3. Exatamente. Agora, a Arelim, ela vai te dar suporte para todos esses naquilo que você tem necessidade. Agora, claro, a gente tem oportunizado o aluno, o técnico, o docente a acessar esses editais, mas essa gestão, ela tem um plano de
trabalhar alguns aspectos bastante diferenciados para a gestão que está vindo, né? E aí a sua pergunta para mim no sentido de, por que essa gestão está investindo? A gente acredita que a internacionalização transforma, e ela transforma por meio do tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, transforma trazendo qualidade, trazendo uma forma diferenciada de ver o mundo, de ver a própria existência da pessoa no lugar e a profissão da pessoa no lugar. Mas o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar o seguinte: eu tenho tudo isso para eu trabalhar, eu tenho tudo isso para eu organizar. Como que eu organizo isso? Com colaboração. Eu preciso ter a colaboração do professor com o aluno, do aluno com o professor, Arelim. Então, a gente tem que ter esse combinado de entender o seguinte: há uma construção conjunta para você ir para fora e dar certo. E aí a gente olha, por exemplo, alguns alunos nossos e a gente pensa, olha, só com esse auxílio, ou até com o auxílio externo que já existe, talvez alguns dos nossos alunos não conseguiriam ir para fora. O teu auxílio, ele é para você pensar como você vai morar, comer. Já no dia a dia, né? Lá no lugar, ok. Mas existem algumas coisas que pessoas que estão matriculadas na universidade, que mesmo só com esse auxílio, ela não teria condições, porque ainda falta alguma coisa. Então, essa gestão ela já está estudando, a gente tem vários mecanismos já de permanência para o aluno que necessita. Internamente, a UEMS tem vários mecanismos de permanência, mas a gente está pensando para essa próxima gestão mecanismos pelos quais a internacionalização também alcance esse aluno. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno de baixa renda ou de uma condição frágil economicamente. Se eu simplesmente ofertar para esse aluno a bolsa ou o auxílio mobilidade que eu oferto para os demais alunos, para os professores e os técnicos, esse aluno ele ainda continua impossibilitado de ir. Sim. Então, quando eu digo pode, eu tenho que dar condições para pode de verdade. De verdade. E é nisso que a UEMS tem trabalhado, né? E agora eu vou chamar vocês aqui para mais perto, né? Agora vai ser o momento de vocês terem o ouvido atento. É um momento que a gente vai compartilhar uma experiência de vocês. A professora já falou que já teve essa experiência fora. A Iris também teve essa experiência fora. Eu quero que vocês falem para quem está nos ouvindo uma situação, uma experiência de vocês. Pode ser uma experiência boa, uma experiência ruim, mas uma experiência. Para que quem esteja nos ouvindo, elas também fiquem atentas. Que, como a Sara disse, pode. Mas tem outras coisas também que podem interferir lá. Posso começar? Pode, Iris. Bom, primeiramente o meu intercâmbio ele foi o short, né? Que foi essa mobilidade short, de uma das que a Rosinelli citou. Então, mesmo assim, eu fiquei 23 dias lá, de novembro a dezembro do ano passado. Eu passei no edital de 2021, ou seja, eu fiquei um ano planejando, né? Tivemos um ano de planejamento. Então, assim, não foi fácil. Os professores me deram oportunidades de disponibilizar serviços meus, tipo, conhecimento, né? Externo ao UEMS, de música, de linguagens, para oferecer alguns serviços de palestras pela Fundect, assim, junto com a UEMS. Então, eu juntei um dinheiro a mais. Além disso, do auxílio, eu fiz uma vaquinha, fiz doação de livros. Então, tudo que... A questão da pergunta, eu acho que a principal que a gente fez, enquanto a Rosinelli falava, a gente se pergunta, o que eu posso oferecer a mais, né, do meu projeto? Como que eu vou me virar lá? E se eu precisar ficar mais tempo em São Paulo para tirar meu passaporte, né, para tirar o visto? Porque o problema meu não foi o passaporte, foi o visto. Eles demoraram muito para me entregar de volta. Então, tipo, todo o meu planejamento que estava em ordem, ele acabou sendo alterado, mas, assim, foi a melhor finalidade que poderia ter. Mesmo assim, é uma coisa que você não espera. Então, se você não tá bem emocionalmente, sei lá, num dia que você não acordou muito bem, né? Você já dá aquela chorada, segura, engole e vai com Deus, né? Bom, e agora sobre as experiências, eu acho que, né, numa mesa só de mulheres, vou trazer essa questão mais feminina, porque eu estudei muito sobre Angola, minha professora, minha orientadora já tinha ido antes, em 2018, antes da pandemia. E depois, quando acabou a pandemia, tudo subiu muito. Então, eu gastei mais que a metade do auxílio em passagem, na passagem. Então, assim, eu gastei muito dinheiro no sentido de financiar uma viagem que eu queria mesmo ir. Porque a questão é, meu Deus, eu vou com esse preço, sabe? E não abaixava o preço. Então,
todas essas ajudas que eu tive, elas serviram de base, assim, até emocional, porque você repensa, assim, as coisas começam a dar errado, você repensa, meu Deus, será que eu vou? Que eu vou? E daí, quando você chega lá, tem a questão de diferença, por exemplo, da Angola, geopolíticas, né? Então, a questão do lugar de fala, né? Há coisas que do Brasil são importantes, por exemplo, a raça e lugar social. Lá não tem muito isso, porque todo mundo tem um lugar social só, né? Tem o poder, lógico, tem a política, mas quem está na academia são pessoas, assim, que vão de ônibus, todos, assim, não tem uma coisa, não tem alguém que tem um poder aquisitivo maior, né? Então, os alunos, eles são todos, assim, vulneráveis, como aqui, como a minha sala, assim, na minha perspectiva. Só que daí eu cheguei lá e eu precisava de ajuda pro pessoal para aplicar o projeto com as crianças e 99% das pessoas que me disponibilizaram ajuda foram homens. Aí eu falei, gente, cadê as mulheres? Daí, na hora, assim, alguma levantava a mão, outra não. Depois eu vi que é uma coisa cultural, que a mulher, no lugar de fala dela, é um pouquinho mais reservado. Não é que elas preferem, mas, assim, há um receio de se soltar. E quando elas falam, não, mas eu venho. Daí eu ficava esperando e elas não iam. Então, assim, me deu uma frustrada, sabe? Você vê que se eu pudesse, eu até comentei isso com a Roseneri, enquanto a gente vinha pra cá, se eu pudesse focar um projeto só para mulheres, naquele ambiente acadêmico, eu focaria. Hoje, assim, eu posso falar com clareza, sabe? Mas também tem todo o olhar dele sobre mim. Nossa, uma mulher falando desse jeito, você vê que eles estavam surpresos o tempo todo, assim. E também... Por exemplo, sair, depois você faz tudo, nossa, vou curtir 2 dias, um final de semana. É muito diferente, né? O ambiente, assim, é perigoso, eles não deixavam eu sair. Falavam, não, se acontecer qualquer coisa com você, porque o que pode acontecer com a mulher num ambiente desse, entende? Então, quando você tá planejando o seu emocional, o seu financeiro, sua viagem, você não pensa nessas coisas. Você chega lá e você percebe, você fala, meu Deus, eles têm um exemplo do Brasil muito noveleiro, assim, também. Tipo, eles estão esperando um brasileiro, assim, tipo, com sotaque carioca, né, com marquinhos de biquíni. Então, você tem uma recepção cultural do Brasil já formatada pela mídia. E eu fui lá falar exatamente de filmes que não se enquadram nisso, para crianças. Então, o acesso ao cinema é diferente, tudo me afetou de um jeito, assim, que eu já esperava, porque eu tinha estudado, tipo, historicamente, linguisticamente, geopoliticamente. Mas na hora que isso atinge o seu emocional, essas mesmas coisas, você tem que dar um momento, pensar, né, se reformular. Daí tem o apoio da Arelin, que é a Maria Eugênia, que é a pessoa que mais falou comigo nesse processo, e a professora Keila Andréia Santiago Oliveira, que é da pedagogia, que foi como minha orientadora nesse projeto. Então, assim, tudo que acontecia era direto mandar mensagem para elas e me reorganizar já, né? A questão da internet, por exemplo. O dinheiro que eu gastei com a internet lá. É, assim, absurdo, porque lá eles não têm esse acesso à internet como a gente tem aqui. Então, todo lugar tem Wi-Fi. Então, o acesso à informação é muito mais difícil, entende? Então, até eu me reconfigurar para conseguir existir lá por 23 dias, nossa, foram 2 semanas de sofrimento, assim. Mas daí depois começou a ser melhor, sabe? E você, Pro, tem alguma história para contar pra gente? Eu tenho algumas, mas eu não vou contar todas. Poxa. Mas eu acho que vale a pena nesse momento destacar algumas coisas que eu vejo que aconteceram comigo e que se repetem. E diz respeito, por exemplo, ao preconceito e ao pré-entendimento que as pessoas têm do brasileiro, né? Eu acho que a Iris teve essa experiência e, de maneira geral, as pessoas têm. Então, vou exemplificar, né, algumas experiências. Então, assim, as pessoas acham que nós, as mulheres, somos as mulheres do Rio de Janeiro, do biquíni, infelizmente, né? Eu fiquei 7 meses na Austrália, passei por outro lugar, tive experiência em outro lugar, mas eu fiquei 7 meses na Austrália. Então, existe um preconceito formado sobre quem é a mulher brasileira, né? Quem é o povo latino. Eu tive uma outra experiência a respeito disso, do povo latino. Nós estivemos num treinamento que durou 3 dias consecutivos. Então, nós ficamos juntos manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde. E alguns professores do Reino Unido tinham ido dar esse treinamento. E aí, quando ele levou o material dele e levou um livro, que ainda era uma boneca de livro impressa, para as pessoas trabalharem. E ele é um pesquisador assim, bastante importante na área qualitativa.
na área de pesquisa qualitativa, e aí o material ficava ali todos os dias, né? Todo mundo usava, consultava, tal. E aí, quando acabou tudo aquilo, né, ali das aulas, aí ele falou, pessoal, agora a gente vai recolher o material e eu vou levar embora, tal. Ok, a gente ficou se despedindo. Gente, eu tava tão cansada naquele dia. Pense o dia da canseira, né? Os 3 dias seguidos, manhã, tarde, manhã, tarde. A gente teve um dia que foi o 3º período. Eu só puxei meu material assim, enfiei dentro da minha bolsa, e o meu colega do lado, do Espírito Santo, também guardou o material dele e tal, e nós ficamos ali conversando. Sabe aquela coisa de eu quero ir embora logo, né? E os livros estavam todos ali para todo mundo estudar e trabalhar. E aí, de repente, ele falou, gente, sumiu uma boneca de livro. Gente, sem brincadeira, toda a classe lotada olhou para mim, para o meu colega e para um outro que estava... A gente estava junto, eram uns 3 latinos da sala. Nossa, todo mundo... Foi uma coisa tão... E na hora eu ainda pensei assim, meu Deus... Quer ver que eu guardei tudo isso? E, claro, eu não ia pegar o livro, mas guardei. Aí, rapidinho, abri a mala, meu colega do lado também, um menino também, do Chile, não estava conosco. Ficou uma situação tão desagradável, porque a sala inteira achava que o livro tinha sido pego por algum latino, né? E assim, de maneira geral, alguns países têm essa interpretação. Eu estive nos Estados Unidos para apresentar um artigo da minha tese. E aí, quando estava terminando de apresentar o artigo, um professor aposentado chegou e falou que ele só tinha ido assistir a palestra naquele evento porque ele sabia que eu falava de controles gerenciais, ele queria saber se eu tratava a corrupção e como é que a gente estava lidando, então, com a corrupção, com o roubo e tá. Eu falei, gente, a minha tese nem é sobre isso. Então, eles têm um entendimento a respeito de quem é o latino, de quem é a mulher, e que a gente precisa entender que eles vêm por óticas deturpadas, infelizmente, em muitos casos, mas eles veem aquilo que é mostrado para eles. Então, quando nós vamos para fora, nós temos um esforço de fazer o nosso trabalho bem feito e de mostrar que nós não somos aquilo que esse óculos fosco está mostrando. Mas por quê? Existe uma imagem do povo brasileiro, do povo latino, que não é a nossa realidade. Sim. E nós só vamos descortinar isso, né? Tirar essas cascas se nós formos e mostrarmos quem nós somos. E se nós formos nesse entendimento, eu não venho só para aprender. Sim, eu venho porque eu tenho algo para ensinar, né? Eu tenho indígena lá fora, nós também temos aqui. Né? E nós também temos aqui. Nós somos uma comunidade importantíssima, né? Para muitas coisas. Então, a gente tem que olhar que a internacionalização ela é para me fazer um cidadão global, mas não para eu deixar de ser alguém que transforma aqui e que mostra o que eu sou. Sim. Então, essa imagem deturpada, ela demora, mas ela é fundamental nessas experiências das pessoas lá fora, porque às vezes a imagem é tão forte que ela inibe aquilo que a pessoa foi fazer. E é isso, pessoal. Agradeço a presença das nossas convidadas. Deixo um grande beijo, um abraço para vocês. Não deixam de nos acompanhar nos canais de streaming, YouTube e Spotify, e nos acompanhar também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. A UEMS, que é a universidade que é a identidade do povo de Mato Grosso do Sul. Vocês querem deixar algum recado, como acessar, como tem acesso e contato a vocês? Bom, o meu no Facebook é Iris Isis, no Instagram é ITS, né? ITS em inglês, Iris Isis. Lá tem bastante registro sobre Angola, eu também faço música, faço arte, daí vocês podem ver por lá. Um beijo, muito obrigada. Vocês podem acessar o site da Arelin, no site da UEMS, www.uems.br/Arelin, mas vocês também podem nos acompanhar nas redes, a gente tem o @UEMS Internacional, e aí a gente vai colocando normalmente toda semana alguma coisa lá, e você pode ver as oportunidades, você pode conhecer um pouquinho mais sobre a internacionalização, você pode chamar a gente e entender que você pode se envolver com a mobilidade, com a internacionalização em casa, você pode fazer internacionalização porque a UEMS oportuniza para você. Um grande beijo e até mais.